porque quando a resina ela não fica bem adaptada nessa região, quando a restauração não seguiu os parâmetros, os critérios, Sim. ela gera um acúmulo de biofilme e um acúmulo de inflamação naquela região. Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para tirar dúvida dos nossos pacientes. E hoje o tema é sobre recessão gengival. Trouxe aqui um convidado super especial que é o Dr. Luiz Otávio. Seja muito bem-vindo, doutor. E ele é especialista em implantes e trabalha com excelência e muita experiência na estética gengival. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Rafael. É um prazer estar aqui. O prazer é o meu. O Dr. Luiz Otávio trabalha com a gente e chega muito caso aqui, né, sobre esse assunto, que são essas recessões gengivais. Fala pra gente, doutor, qual é a causa dessa recessão gengival? A gente consegue observar que, eu não vou falar em 100% dos pacientes, mas em 8 em cada 10 pacientes a gente consegue observar que eles possuem esse tipo de lesão. Muito É uma comum. lesão muito comum. Eu tenho recessão. Eu também já percebi que tem um pouquinho aqui, comecei a ter. É uma doença que a gente fala, uma lesão multifatorial. Então tem muitos sintomas e muitas causas. Sim. Então pode estar associado desde um bruxismo, a uma escovação mais forte, Sim. a um contato prematuro, uma sobrecarga oclusal, uma mastigação muito forte, muito excessiva. Então, Uma força de escovação, principalmente, né? É a principal causa. Às vezes até a escova errada, né? Escova errado, Que a utilizar a gente escova de sempre... cerdas duras, por exemplo. Isso, a gente sempre recomenda a escova com a cerda extremamente Extremamente macia. macia. Né? Que é para não lesar, não lesionar a gengiva nossa, Exatamente. né? Porque o que a gente recomenda é escovar não só os dentes, mas também fazer uma escovação que pegue também a gengiva para poder higienizar ela e não ter problemas gengivais, inflamação ou até mesmo recessão gengival. Nos casos que aparecem de recessão gengival, quais são os tratamentos para poder corrigir essa recessão? A gente tem duas opções de tratamento. A gente pode, em alguns casos, quando as recessões não são tão grandes, quando o paciente tem uma saúde gengival, a gente pode fazer um recobrimento com uma resina. Se bem adaptada, o recobrimento com resina é uma boa opção. E às vezes com a resina pode agravar o problema. Né? Exatamente, porque quando a resina ela não fica bem adaptada nessa região, quando a restauração não seguiu os parâmetros, os critérios, Sim. ela gera um acúmulo de biofilme e um acúmulo de inflamação naquela região, o que pode agravar ainda mais esses quadros de recessão gengival, Sim. porque a gente acaba entrando num ciclo vicioso de restaura, aumenta um pouco a recessão, restaura, aumenta um pouco a recessão. Aumentando cada vez mais. Até o momento que a gente consegue ver no paciente que a gente não tem a possibilidade daí de trabalhar com esse tipo de tratamento. E o segundo tratamento que você ia falar? Que seria a estética periodontal, fazer uma microcirurgia plástica periodontal, que seria através de enxertos, que seria fazer a reposição da gengiva do paciente nessa região onde a gente apresenta essa recessão com uma gengiva própria do paciente. Tem algumas técnicas que a gente utiliza, dependendo do número de dentes afetados, dependendo do grau, da severidade dessa recessão. Esse tipo de recessão, muitos pacientes que assistem esse vídeo, vão assistir esse vídeo, vão se identificar, porque é muito comum essa recessão. Para passar desse estágio para esse estágio, é fácil ou não? Fácil é se a gente conseguir fazer as técnicas ideais, as técnicas cirúrgicas adequadas, mas a gente precisa muito de uma colaboração do paciente. Exatamente. Esse é um tipo de procedimento que 50% do sucesso está alencado ao procedimento cirúrgico em si, e os outros 50% é o pós-operatório e os cuidados do paciente, né? Depois do procedimento. Principalmente cuidar do paciente, né? Sim. Se ele seguir direitinho as orientações, a gente consegue evoluir de um caso de recessão para um caso de uma estética gengival muito boa. Porque a gente fica pensando sempre em estética de dente, mas o dente ele só tem uma boa estética, uma harmonia, se tiver correlacionado com uma gengiva saudável. Exatamente. Né? Nos casos que o paciente chega com essa região da gengiva que a gente chama de papila invertida, ou seja, mostrando um espaço escuro. Esse tipo de problema também é possível devolver com as cirurgias gengivais? Também é possível devolver. É uma técnica um pouco diferente, às vezes a gente necessita um ou dois mais procedimentos cirúrgicos para a gente conseguir reconstruir essa região do dente, para evitar que fique aquele espaço escurecido, aquele espaço sem nada ali entre os dentes. Sim, que a gente chama de que é o black que o space. paciente mais reclama, que é o Exatamente. black space. Black space. E outra coisa, a gente está falando de cirurgias gengivais, mas na verdade são enxertos na maioria das vezes. Tecnicamente tem outras opções, mas a maioria a gente faz enxerto gengival.
Como que funciona esse enxerto gengival? Tá falando de enxerto? De onde vem esse enxerto? Normalmente a gente tem duas opções para remover esse enxerto. Uma delas, que é a que a gente mais comumente utiliza, é remover esse enxerto do céu da boca do paciente. Céu da boca. Porque ele tem células parecidas com o que a gente encontra na gengiva, o que melhora a nossa cicatrização e nossa chance, nossa taxa de sucesso. Legal. Falando de remoção do enxerto, o céu da boca é uma área que a gente elege bastante para fazer essa remoção do enxerto. Quais são os cuidados do paciente? Como que é o pós-operatório dessa cirurgia, para tanto da remoção quanto a instalação do enxerto na área estética? Então, como a gente havia comentado, o pós-operatório é 50% da cirurgia. Sim. Por ser uma cirurgia delicada, que a gente precisa manter muito esse enxerto em posição, estabilizá-lo muito bem, os pacientes eles têm que ter um cuidado um pouco maior na higienização. Por exemplo, nesse caso em específico aqui, os pacientes eles têm que evitar, por exemplo, fazer uma escovação muito excessiva nessa região dos dentes anteriores, os dentes da frente. Não pode passar uma escova. Aqui, por exemplo, um caso que a gente acabou fazendo aqui na clínica, né? Então a gente removeu o enxerto, a gente colocou nesse dente aqui que estava com um pouquinho de recessão e deu os pontinhos. E esse aqui já é um pós-operatório imediato. Olha que Esse aqui legal. é o controle final após 6 meses. Olha como a gente conseguiu devolver a estética e a harmonia do sorriso para o paciente. Para o paciente que precisa fazer isso, ele que vai ficar curioso e preocupado com dor, é uma cirurgia muito dolorida? Não chega a ser uma cirurgia muito dolorida, até porque é uma cirurgia bem delicada, onde a gente tem que trabalhar muito delicado com os tecidos para evitar de romper algum tecido e de agravar um pouco maior. Claro, o edema que acaba ficando um pouquinho na região do céu da boca para a gente tirar o enxerto, às vezes pode incomodar um pouco, mas seguindo os cuidados pós-operatório é muito tranquila a recuperação. Ah, bem legal. Por exemplo, um paciente que fez todo o processo, passou de uma reseção, fez o enxerto e ficou com uma estética gengival muito boa. A gente sabe que existe possibilidade de recidiva e isso está atrelado ao nosso diagnóstico. Exatamente. Né? Com base no diagnóstico, nosso procedimento, qual cuidado ele deve ter para não voltar a ter mais essa recessão gengival? Como a gente comentou, a recessão sempre é uma questão multifatorial. Ela envolve muitas áreas da odontologia em específico. Então, se o paciente ele fez uma cirurgia como essa para tratar uma recessão, mas não tratou a causa, que pode, por exemplo, ser um bruxismo, uma restauração mal adaptada, essa recessão ela sempre vai voltar. A gente vai entrar sempre naquele ciclo. Principalmente o que causa mais essas recidivas são pacientes que fazem procedimentos estéticos, como a faceta estética, e a faceta ela não fica bem adaptada nessa região de término do dente, na divisão entre o dente e a raiz. Então, acumula biofilme, acumula alimento, vai gerando uma gengivite e vai recidindo tudo de novo. Pois é, você tocou num ponto muito importante, porque nós estamos numa onda agora de faceta, né? Todo mundo quer fazer faceta nos dentes. E a faceta nos dentes acaba sendo uma das principais causas da recessão gengival, quando ela não é bem feita. Bem adaptada. Então a faceta precisa ser bem adaptada e polida exatamente nessa região do término gengival, que é onde a gente precisa de uma saúde gengival para não ocorrer recessão. E é incrível como está chegando muito paciente com recessão, que às vezes o tratamento é apenas fazer um trabalho nessas facetas e a gengiva volta por si só, em alguns casos, né? Lembrei agora do bruxismo, que nós já falamos em outros vídeos aqui. E o bruxismo é um dos fatores que causam bastante recessão gengival, não é? Exatamente. Então a gente sempre tem que tratar primeiro a recessão, mas a gente tem que entrar com os outros tratamentos para evitar esse bruxismo, seja tratamento odontológico ou multidisciplinar. Senão vai voltar. Não adianta nada fazer todo um tratamento gengival com enxerto, deixar a gengiva bonita, se o bruxismo continuar, vai voltar a gengiva. Exatamente. Ou seja, tem que tratar o bruxismo com placas e fazer todo o tratamento relacionado ao bruxismo para depois fazer a recessão gengival. Exatamente. O cuidado da gengiva. E agora esse problema de recessão gengival em dente também está acontecendo em implantes. O tratamento para recessão gengival que ocorre em dentes é o mesmo para implantes? Como que é o tratamento? A ideia é basicamente a mesma. Se a gente pegar um paciente, por exemplo, que ele não tem um dente da frente, que ele perdeu um dente da frente há muito tempo, a gente não tem função mastigatória, a gente vai perdendo um pouco do osso ali. Perdendo um pouco do osso nessa região, a gente também perde um pouco da gengiva dessa região. Então fica um aspecto mais murcho da gengiva ali. A gente segue o mesmo passo a passo. Coloca a instalação do enxerto, instala o implante, coloca o enxerto e aguarda. Muitas vezes a gente faz um provisório, alguma coisa, para estabilizar também esse enxerto. Porque antigamente a gente fazia implantodontia com o único objetivo de devolver o dente para mastigar. Exatamente. Hoje a gente já faz um implante,
Na maioria das vezes já está um enxerto de tecido conjuntivo associado e um provisório bem adaptado. Tudo isso para poder fazer um condicionamento gengival. Como que muda, vai evoluindo os procedimentos, né? Da implantodontia quanto na periodontia, que é essa área importante. Mas a área de implantodontia, estética gengival em implantes, é uma área bem vasta também, né? Que hoje a gente está tendo muito caso para recessão de implantes. Qual seria a proporção de recessão para dente e recessão para implante, mais ou menos? Eu acredito que a gente tenha mais casos de recessão para dente do que para implante. Ah, sim. Eu acredito que é mais comum a gente conseguir observar nos pacientes que vêm até nós aqui na clínica que queixam pra gente de recessões nos dentes do que em implantes. Tá, legal. E falando de implantes, eu acho que a gente precisa de um outro vídeo só para falar de implantes dentários e estética gengival para implantes. Mas fica para um próximo vídeo, né? E os pacientes que tiverem dúvidas sobre esse assunto de recessão gengival, pode mandar suas dúvidas aqui no Instagram, que nós vamos ter o maior prazer em responder as suas dúvidas, né, doutor? Exatamente. Isso aí, já agradeço, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição para outras oportunidades para a gente bater um pouco mais um papo sobre recessões gengivais agora na implantodontia. Os pacientes que estão vendo esse vídeo, que estão... agora eu que me bananei, vamos lá. Bora. Mais sobre a estética daí. Isso aí. Não, peraí que eu bananei agora. Deu certo. Não, peraí, agora eu bananei. Não é? Eu tinha que agradecer e cumprimentar, né?